Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo da série sobre enfrentar os inimigos que vêm de dentro. Aqueles que me conhecem sabem que eu acho que quando a gente treina uma arte marcial, a gente deva aprender também a lutar contra esses problemas que vêm de dentro da gente. Então, para mim é natural pensar que sim, defesa pessoal, eu começo a me preparar para me defender no caso de uma faca, no caso de uma arma de fogo, ou se eu trabalho com esporte, que eu desenvolva quais são os melhores contra-ataques a tais técnicas e quais são as táticas que eu vou usar contra alguém que é mais alto do que eu ou contra alguém que é canhoto. Então é natural para mim pensar que da mesma forma a gente deva pegar esses problemas que vêm de dentro, esses oponentes que vêm de dentro, a gente tem que saber quais eles são e quais são as melhores formas de lidar com eles. Isto, para mim, é defesa pessoal no seu âmbito mais global possível. No episódio de hoje, a gente vai falar da depressão, esse que é conhecido como o mal do século, porque ele atinge mais de 300 milhões de pessoas ao redor do mundo, de todas as idades, de níveis sociais e de gêneros também. Normalmente ele aparece no fim da terceira década de vida, mas ele pode atingir pessoas de qualquer faixa etária. A depressão ela é caracterizada por um quadro profundo de tristeza, de falta de ânimo, de oscilação de humor, de um desinteresse sobre até as coisas que a pessoa tinha prazer em fazer. Em muitos casos, ele leva a pensamentos suicidas. É importante também a gente saber que existem outros sintomas que podem aparecer que para o leigo normalmente não seriam associados à depressão, que para ele parece ser sempre um caso de apatia profunda. Então, às vezes a pessoa ela pode não ter um quadro de tristeza, mas até mesmo de euforia e de ansiedade. Muitas vezes ela pode ter sintomas físicos como dores pelo corpo, dores de cabeça, azia. Então são tudo problemas que podem estar associados a isso. Então é importante ficar bastante ligado quando uma pessoa muda a sua rotina, sabe? Quando ela começa a ficar mais isolada, quando ela começa a ficar mais apática, quando ela começa a se afastar. Então, quando ela começa a ter um padrão de comportamento diferente do habitual dela, isso é um motivo para sempre todos nós ficarmos atentos. A depressão ela pode ter muitas causas. Então, normalmente traumas graves, momentos difíceis de vida, genética, certas medicações, então abusos de substância como álcool, cigarro e drogas ilícitas, eles podem levar a um quadro de depressão. Há uma série de evidências que mostram que nos casos de depressão existe uma alteração no cérebro, principalmente dos neurotransmissores, e alterando o funcionamento e as quantidades de hormônios como a serotonina. Algumas outras doenças também podem levar a um quadro de depressão, como é o caso do câncer. Como que ele pode ser tratado? Quando existe um quadro de depressão leve, ele pode ser tratado com terapia, com psicólogo, com psiquiatra, com exercícios físicos como taekwondo, porque os exercícios físicos eles liberam vários desses hormônios do bem-estar que ela pode estar desequilibrada. Então, os exercícios físicos também ajudam ela a desviar a atenção dela, a socializar. Então, em casos de depressão leve, exercícios físicos são super indicados como um complemento a um tratamento com um profissional qualificado. Em casos mais graves e mais severos, ela provavelmente vai precisar de uma medicação, então, junto com a terapia. Lembrando que a pessoa ela não deve se automedicar, ela deve procurar sempre um profissional capacitado para isso, como um psiquiatra, para auxiliar ela nesse tratamento. Se você agora ou em qualquer momento da sua vida precisar conversar com alguém, estiver se sentindo ruim,
pode ligar 24 horas por dia gratuitamente para o telefone 188, que é do Centro de Valorização da Vida, onde um profissional que foi treinado para isso em total sigilo vai te escutar. Caso você não queira ligar, você pode mandar um e-mail, pode mandar um WhatsApp para eles que tem atendimento, então não deixe de fazer isso. Como que eu posso ajudar uma pessoa que sofre de depressão? Em primeiro lugar, é importante entender que o quadro de depressão, muitas vezes, não existe uma razão para ele existir, principalmente quando tem essa carga genética, quando tem toda essa associação de química de dentro do corpo alterada. Não adianta chegar para ela e dizer ânimo, você supera isso, você tem que enfrentar isso, porque é como uma pessoa está dentro de um carro que acabou o combustível e você dizer para ela que ela tem que dirigir até o posto de gasolina. Então o carro ele não vai se mexer porque ele não tem gasolina. A pessoa que sofre depressão, ela não tem como combater isso simplesmente com um pensamento positivo ou porque ela não tem esse ânimo, essa energia para fazer isso daí. Então o mais importante é escutar ela, mais do que falar, escuta, sinceramente, sem julgamento, sem crítica. Então auxilia ela a buscar a ajuda de um profissional. É assim que a gente pode ajudar uma pessoa que sofre de depressão. Quando falamos de depressão, ainda mais no mês do Setembro Amarelo, é importante a gente também falar sobre tentativas de suicídio. Então, o suicídio, ele não necessariamente está relacionado à depressão, ele pode vir de outros quadros, mas a depressão é um dos principais fatores que levam uma pessoa a tentar se matar. Isso é um dos maiores tabus da sociedade de falar. Quem tem pensamento suicida não costuma falar porque ela não quer parecer fraca para os outros, porque ela tem vergonha, porque pelos nossos padrões de sociedade isso é associado a fracasso e muitas religiões veem isso como algo extremamente negativo, então ela se cala. Porque a verdade é que como ninguém fala disso, a gente não está preparado para lidar com isto, porque os dados são muito sérios, gente. Existe uma estatística de que mais de 1 milhão de pessoas se mate todo ano. E essa estatística ela leva a uma pessoa se suicidando a cada 40 segundos. A gente está vivendo esse período do Covid e todos os dias o jornal traz com um grande alarme as estatísticas, quantas pessoas morreram, quantas pessoas se internaram, e a gente está fazendo contas macabras agora, se aproximando de 900 mil pessoas que morreram. E sim, isso é muito grave, eu não estou desmerecendo o Covid nem nada assim, mas é importante a gente ver que provavelmente o Covid vai passar, mas com essas estatísticas, 1 milhão de pessoas, então muitos casos jovens, vão se matar todos os anos se a gente não falar sobre isso. A organização do Setembro Amarelo, eles estimam que se fosse conversado e se fosse combatido, 90% dos casos poderiam ser evitados. É preciso entender que uma pessoa que pensa em se matar, uma pessoa em que ela busca o suicídio, ela não está querendo tirar a própria vida, ela está querendo acabar com o sofrimento que ela tem. Esse sofrimento muitas vezes vem do aspecto da depressão que a gente está falando, às vezes ela quer aliviar uma pressão social, uma humilhação, um quadro de ansiedade, ela quer terminar com isso que está sufocando ela e ela não está conseguindo lidar. A gente não percebe, mas a pessoa, quando ela tira a própria vida, ela acaba rasgando e contaminando todas as pessoas que amam ao redor dela. Então essas pessoas que estão ao redor dela ficam com essa tragédia e carregam esse sentimento para sempre consigo.
elas sempre vão se remoer que elas deveriam ter feito algo ou que elas poderiam fazer algo. Então é algo que deve ser conversado sempre. Saiba que a melhor coisa que você pode fazer por ela é escutar ela e falar: como eu posso te ajudar? Então, quando a gente fala isso, essa pessoa ela tem a tendência de sentir uma abertura para desabafar. O que a gente não pode fazer é continuar varrendo isso para baixo do tapete, é continuar não falando disso. E isso está muito mais próximo da gente do que a gente imagina. Eu falo por mim mesmo. Meu primeiro instrutor de taekwondo se suicidou após um divórcio. Então tive uma ex-aluna que também se suicidou. E não eram pessoas que estavam no meu círculo próximo quando isso aconteceu, mas eram pessoas com quem eu convivi. E a verdade é, para quem está vivo, é que a gente acaba fechando os olhos para isso, a gente ignora isso e de repente, quando acontece, é como uma bomba para a gente fica assombrado porque a gente nem imaginava que estava com uma pessoa tão perto ao redor da gente. Então, dar abertura, conversar, isso é o que a gente precisa fazer para que a gente possa mudar essas estatísticas tão macabras que a gente tem como suicídio. Então devemos falar mais sobre isso e devemos quebrar o tabu. Para você que está assistindo o vídeo, para você que sente sentimentos suicidas, para você que sofre de depressão, saiba que a sua vida tem muito valor. Busque ajuda para continuar enfrentando esse problema.